Continuando aí o nosso assunto, como nós já entendemos um pouco da estrutura desse sistema cardiovascular, a gente vai avançar um pouquinho mais até que a gente chegue nas respostas dos exercícios. Então nós voltamos aí para o nosso quadro, para que a gente possa dar continuidade ao entendimento do funcionamento, então, de todo esse sistema. Esse sistema funciona basicamente através de dois processos, que vêm a ser a sístole e a diástole. O que vem a ser a sístole? A sístole é a contração ventricular. Então a gente pode olhar essa imagem que eu trouxe para vocês e fica bem fácil de ver. A gente tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo do nosso coração. O ventrículo direito aqui representado em azul, porque justamente ele que recebe o sangue venoso ou sangue pobre em oxigênio, e a sua contração impulsiona o sangue pela artéria pulmonar até os pulmões. E o nosso ventrículo esquerdo, representado aqui em vermelho, porque já está oxigenado, já recebeu o oxigênio através das veias pulmonares, que impulsiona através da artéria aorta o sangue oxigenado ou rico em oxigênio para o resto do corpo. Como eu falei para vocês, as artérias são quem levam o sangue para as demais partes do corpo e as veias que trazem, exceto nessa condição lá no coração, que o sangue venoso é impulsionado por uma artéria e ele retorna oxigenado por uma veia. Nas demais partes do corpo, o sangue rico em oxigênio é transportado pelas artérias e o sangue pobre em oxigênio é transportado pelas veias. Então, a sístole é a contração ventricular que resulta no esvaziamento dos ventrículos, forçando a passagem de sangue para as artérias pulmonares e a aorta. Então, é daqui que vem o termo pressão sistólica ou a pressão maior. A pressão sistólica, normalmente, ela é resultante dessa contração do ventrículo. É a pressão, é a força com que o sangue sai por essas artérias para o restante do corpo. Essa é a pressão sistólica, a pressão maior, e nós vamos ver mais à frente algumas referências para ela. Nós temos também o processo da diástole. A diástole, que vem a ser o relaxamento ventricular, que acontece imediatamente após a contração dos ventrículos. Então, ele contraiu, emitiu o sangue para o restante do corpo ou para o pulmão e ele tem um relaxamento, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Nesse outro momento é onde acontece a pressão, onde a gente verifica a pressão diastólica ou a pressão menor, é a pressão do esvaziamento aí dos átrios e o encaminhamento do sangue para os ventrículos. Então, pressão sistólica é após a sístole, onde o sangue vai para o restante do corpo, e diastólica é o relaxamento dos ventrículos, onde o sangue que está nos átrios passa para a cavidade ventricular. Então, daí a gente tem a pressão diastólica e através desses dessas duas ações do sistema que nós temos toda a movimentação do fluxo sanguíneo. E a gente tem alguns referenciais para essa questão da sístole e diástole, que vem a ser a pressão arterial, que nós vamos ver mais à frente. Bom, entendendo isso, eu não sei como fica a imagem para vocês, mas no material vai dar para ver tranquilamente. Nós temos aí o ciclo cardíaco, então, para que a gente possa entender. Então, como eu disse a vocês anteriormente, no primeiro momento do ciclo cardíaco, nós temos a diástase, que é as câmeras relaxadas dos ventrículos enchendo passivamente. Então, o sangue chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito através desse primeiro momento da diástase. No segundo momento, nós temos aí a sístole atrial, uma força pequena, uma força de pequena quantidade que transmite o sangue para os ventrículos. Então, acontece uma sístole atrial e esse sangue passa para os ventrículos. Num terceiro momento,
acontece a contração isovoluntária ventricular. Então, aí começa a contração, fecha as válvulas, mas cria uma pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares, que são outras válvulas que irão impulsionar o sangue através das artérias. Num quarto momento, a ejeção ventricular. Então, acontece a contração dos ventrículos para que impulsione o sangue para as artérias. Num quinto momento, acontece o relaxamento ventricular. Então, esse seria o ciclo cardíaco. No primeiro momento, acontece o esvaziamento dos átrios, o relaxamento dos átrios para receber novamente o sangue e a contração ventricular e o relaxamento ventricular. Basicamente, esse é o nosso ciclo cardíaco, tá certo? Nós voltamos ainda aqui. O outro componente que compõe o nosso sistema cardiovascular, que é o sangue, né? Então, o sangue é composto por elementos essenciais, células e fragmentos celulares, suspensos em um líquido chamado plasma. Então, quais são os nossos componentes do sistema do sangue? Nós temos aqui, primeiramente, os glóbulos vermelhos, né, os chamados de eritrócitos ou hemácias, que têm a principal função, o transporte de oxigênio. Nós temos aqui ainda as plaquetas, que são estruturas também que circulam na corrente sanguínea, chamados também de trombócitos, que têm a principal função de parar ou estancar os sangramentos dos vasos, né? Auxilia na coagulação sanguínea dos vasos para que não haja, para que ocorra a parada do sangramento. E nós temos os glóbulos brancos, são os leucócitos, e dentro dos glóbulos brancos nós temos alguns tipos diferentes de glóbulos. Nós temos o monócito, os linfócitos, os eosinófilos, o basófilo e os neutrófilos, cada um com suas especificações. Basicamente, esses glóbulos, eles integram um sistema de defesa do nosso organismo, né? Atuam junto ao sistema imunológico no combate às substâncias estranhas. Então, esses são os componentes do nosso sangue. Eu trouxe para vocês também um vídeo sobre o sistema circulatório que resume, de certa forma, todo esse conteúdo que nós falamos até o momento. Então, fica aí um vídeo para vocês assistirem atentamente e a gente retorna em alguns minutos. O sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. O coração representa o ponto de encontro das duas circulações. Os vasos que trazem sangue para seu interior são chamados de veias, enquanto que os que dele retiram são chamados de artérias. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas. É distribuído para todo o organismo.
Bacana, né, pessoal? Um vídeo que dá para a gente visualizar bem todo esse processo que a gente descreveu. Então, nós voltamos aí para o nosso quadro, para que a gente possa entrar no conteúdo já específico das respostas ou daquilo que acontece com o nosso sistema cardiovascular quando a gente se exercita. Então, a gente fala especificamente aí de débito cardíaco e volume de ejeção. Muitas vezes, alguns de vocês já ouviram aí, durante a prática esportiva, em falar de débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, no caso, por minuto. Ou seja, quanto de sangue sai do meu coração por minuto. Isso é débito cardíaco. Débito cardíaco que pode ser calculado através dessa fórmula, frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. Então, isso é quanto o meu corpo emite de sangue para fora. Isso tem relação com a quantidade de oxigênio também que ele pode fornecer ao meu organismo. E o volume de ejeção é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. Então, ele pode ser calculado pelo volume diastólico final, menos o volume sistólico final, isso lá no cardiologista que nós podemos fazer. A relação do débito cardíaco com o nível de treinamento, ela é direta. Durante os exercícios, o débito cardíaco pode aumentar de 5 a 6 vezes quando comparados a valores em repouso, podendo chegar aí até 30 litros de sangue por minuto ejetado. Então, isso é o débito cardíaco, é a saída do sangue do nosso coração para o restante do sistema. E nós temos uma relação direta também com relação ao nível de condicionamento, ao elevado nível de condicionamento, vamos por falar assim. Então, nós temos aí indivíduos altamente treinados necessitam de uma frequência cardíaca menor para manter o mesmo débito cardíaco. Isso acontece devido ao maior volume de ejeção. Então, indivíduos muito bem treinados, que têm uma boa condição física, como nós vemos aqui na imagem, ele necessita de uma frequência cardíaca menor para manter o mesmo débito cardíaco, ou seja, ele tem uma maior eficiência cardíaca. Então, à medida que eu melhoro o meu nível de condicionamento, que eu melhoro a resposta do meu sistema cardiovascular, eu estresso menos esse meu sistema. Então, isso é uma adaptação do exercício físico, do sistema cardiovascular ao exercício físico. À medida que nós vamos propondo os estímulos, propondo as atividades, e esse sistema vai se desenvolvendo, ele vai melhorando a eficiência. E aí eu vou precisando ter menos batimentos cardíacos para dar conta da oxigenação dos tecidos e de todo o fornecimento de energia pela via aeróbia. Essa adaptação é extremamente importante para que a gente possa poupar o nosso sistema cardiovascular. Lembrando que o coração é um músculo e o músculo também fadiga. Então, se ele puder trabalhar menos para dar conta da circulação, é um bom desenvolvimento. Então, essa é a relação do débito cardíaco com o nível de condicionamento. Nós temos aí também a pressão arterial. A pressão arterial que, por definição, é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Então, a pressão arterial sistólica, que é a máxima, que ocorre no momento da sístole, momento de ejeção do sangue, como nós falamos, que é a pressão maior. E a pressão arterial diastólica, que é a pressão mínima, que acontece no momento de esvaziamento da artéria para a rede capilar. Então, essas duas variáveis que são as variáveis de controle da pressão sistólica e diastólica. Nós temos uma referência para isso. Não que a gente vá utilizar muito na escola, mas o interessante é que a gente saiba para prevenir algumas questões. Uma pressão considerada normal, justamente por essa referência, é uma pressão sistólica inferior a 120 milímetros de mercúrio e diastólica inferior a 80 milímetros de mercúrio. E aí nós temos alguns graus que podem indicar problemas, uma pré-hipertensão, pressão que se mantém constantemente entre esses valores, 120 a 139 na sistólica, 80 a 90 na diastólica. Ou as chamadas hipertensão 1 e 2,
que mantém valores também específicos para a pressão arterial sistólica e específico para a diastólica. Lembrando que essas questões de pressão arterial, só quem pode diagnosticar é o médico através de alguns testes e exames específicos. Uma aferição de pressão arterial só retrata aquele momento imediato, só retrata aquele momento no caso. Então, para que a gente possa fazer um diagnóstico de hipertensão, precisaria de um teste mais elaborado.